Eu me lembro quando eu morava no Brasil que alguém me convidava para ir na casa e falava: Nívia, eu fiz empadão de frango. Ah, gente, eu podia ter qualquer outro compromisso, eu largava tudo, porque o empadão de frango é uma das receitas que eu mais amo nesse mundo. E no vídeo de hoje, essa é a receita que eu vou deixar pra vocês, porque essa massa aqui, gente, é uma massa maravilhosa. Às vezes a gente acaba errando, ou a massa fica muito esfarelando, ou então fica muito úmida. Por isso que eu quero trazer pra vocês aqui hoje essa massa. Se vocês fizerem direitinho, do jeito que eu mostrar, gente, não tem erro. É a melhor massa de empadão que existe no mundo. E para você que não me conhece, nunca me viu antes, eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você está aqui no meu canal Vida de Mulher. Já vai deixando o seu like maroto, não seja coração peloso, assim o YouTube entende que o vídeo é legal e manda para mais pessoas também. Então agora vamos lá aprender a melhor massa de empadão que você já fez na sua vida. Olha, gente, esse frango aqui eu já tinha preparado ontem na panela de pressão. Agora eu desfiei ele bem desfiadinho para poder fazer um molho que vai ser o recheio desse empadão. Vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem. Eu usei a panela de pressão para fazer o meu, mas vocês podem também fazer do modo que vocês estão acostumados. É só depois desfiar bem para poder ele ficar assim. Aí eu vou colocar azeite. Vou colocar um pouco de páprica também. Vocês podem colocar também pimenta do reino, se quiserem, tá? Temperar da maneira que vocês preferirem. Se precisar, gente, colocar mais sal. Se o frango de vocês não tiverem bem salgadinho, vocês podem colocar mais um pouquinho de sal também. Gente, lembrando que esse frango aqui já estava bem refogado, tá? Se vocês quiserem, vocês podem refogar também esse frango aqui com alho e cebola, mas eu não achei necessário porque eu já tinha usado bastante alho e cebola na hora de cozinhar. Gente, agora eu vou colocar um pouco de molho de tomate, não muito para não ficar muito líquido, tá, gente? A ideia aqui é ficar um molho sequinho, não é para ficar muito líquido, não. Vou colocar mais um pouquinho aqui, tinha sobrado na minha vasilha para não estragar, né? Então, coloquei um pouquinho de água só para aproveitar esse restinho de molho. Mas não é para colocar demais, como eu falei antes, é só para dar uma corzinha. Gente, agora eu vou apagar o fogo. Olha, a textura que eu gosto de fazer empada é essa. Então, eu coloquei um pouquinho de molho só para ele não ficar muito branco. Agora eu vou apagar o fogo. Vou colocar um pouquinho de creme de leite, tá, gente? É opcional. Se vocês não quiserem, não precisa. Vou colocar para ficar um pouco mais cremoso, tá? Eu gosto de usar o creme de leite para dar uma cremosidade aqui no molho. Mas vocês podem também não colocar, se não quiserem. Uma caixinha dessa pequenininha de creme de leite tá bom para quem gosta, para quem quer colocar. E vou colocar também, gente, azeitonas pretas. Vocês podem colocar azeitona verde também. É que eu tenho essa daqui, então vou usar azeitonas pretas. Esse daqui é o molho do empadão. Tem pessoas que colocam milho, colocam ervilha, mas eu vou fazer hoje esse empadão somente com esse molho aqui, simples mesmo. Agora eu vou deixar esfriando e vou fazer a massa. Bom, gente, para fazer a massa eu tenho meio quilo de manteiga, 500 gramas de manteiga. A manteiga eu deixei ela ficar em temperatura ambiente para não ficar muito dura, que fica mais fácil, que a gente vai ter que trabalhar com as mãos. E aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo para meio quilo de manteiga. Mas eu vou colocando aos poucos, gente, para não ficar uma massa muito seca, tá? Então eu vou colocar um pouco de farinha, mais ou menos umas 700, 800 gramas. Vou mexer para mim ver a textura, se vai precisar de mais farinha, porque a textura dessa massa ela não é para ficar muito seca nem muito úmida. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos a textura ideal.
Agora eu vou ter que colocar a mão na massa. Vou colocar um pouco de sal também, tá, gente? Não muito. Aqui na minha massa. Agora eu vou amassar com as mãos. Eu coloquei a luva porque eu prefiro para poder fazer a massa. Esse tipo de massa eu gosto de fazer com a luva porque me dá um pouquinho de gastura. Mas vocês podem fazer com as mãos, não tem problema. Para mim poder começar a sentir aqui a textura dessa massa. Eu acho que eu vou ter que colocar mais farinha pelo jeito. Olha, gente, eu vou ter que usar mais farinha porque vocês estão vendo, ela tá muito ainda úmida. Então, a proporção exata geralmente é meio quilo de manteiga ou banha. Se vocês quiserem, pode usar também banha de porco, fica bem gostosa. Para 1 quilo de farinha, essa é a proporção ideal. Eu coloquei um pouco menos de 1 quilo, mas ela tá muito ainda úmida, então eu vou colocando agora aqui aos poucos para ela chegar nessa textura ideal. Mas geralmente é meio quilo mesmo de manteiga e 1 quilo de farinha, tá? Geralmente essa é a medida que dá bem certo. Olha, gente, a textura ideal para fazer a massa de empada é essa aqui. Vocês estão vendo? Ela fica bem úmida, mas ela não quebra muito, ó. Dá pra gente poder abrir e trabalhar ela bem. Então a proporção ideal é mesmo 1 quilo de farinha, porque sobrou bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Então eu não coloquei tudo porque às vezes ela pode ficar muito seca, aí você vai ter que colocar mais manteiga, né? Então eu vou sempre deixando um pouquinho pro final pra mim poder chegar nessa textura que eu tô mostrando aqui pra vocês. Agora eu vou abrir numa forma para poder montar a empada. Olha, gente, eu vou usar essa minha travessa aqui que pode ir no forno, porque eu não tenho tabuleiro pequeno. Meu tabuleiro é muito grande, então aquela massa ali, aquele recheio não vai dar, não vai ser suficiente. Então vou usar uma travessa que pode ir no forno. Eu vou abrir a massa em cima de uma tábua, ou se vocês tiverem um plano liso, onde vocês possam abrir, é a mesma coisa. Para mim poder fazer uma coisa mais prática, tá? Vou abrir um pedaço de massa grande aqui nesse plástico filme, para mim tentar cobrir, gente, o máximo que eu puder na minha forma. Então eu vou pegar um pouco de massa, colocar em cima desse plástico filme. Esse rolo aqui ele é muito grande, gente, mas é só para mostrar para vocês como vocês podem fazer uma coisa mais prática e abrir uma quantidade de massa maior. Se ficar grudando, vocês passem um pouquinho de farinha, porque essa massa ela é muito amanteigada, então ela pode grudar um pouco. Aí eu vou abrir para mim colocando pedaços grandes ali na minha travessa, não ficar fazendo em pedacinhos pequenos que dá mais trabalho, né? Aí, gente, olha, eu pego a massa e coloco ela aqui dentro. Mesmo que ela quebre, não tem problema que essa massa, ela é assim mesmo, tá? É só pra poder facilitar o trabalho. Agora a gente vai consertar e colocar os pedaços que ficarem faltando, ó. Fica mais prático, né? Fazendo desse jeito, abrindo a massa em uma quantidade grande, mas também pode fazer os pedacinhos, não tem problema. Eu acho que assim fica prático, mas se a gente não conseguir, os outros pedacinhos de massa que foram saindo, a gente vai o quê? Vai completando aqui onde ficou faltando, tá? Olha, esse lado aqui que ficou sem a massa, aí eu vou completar, que essa massa aqui ela é muito maleável, olha. Parece uma massinha de criança, né? De brincar. Então, só a gente ir colocando nas paredes da travessa que ela vai colando. Muito fácil, por isso que é bom fazer com uma textura bem macia, não muito seca. Se ficar seca demais, a gente não consegue fazer isso. Olha, vocês estão vendo, eu consegui levar ela por toda a lateral da forma, chegar até quase em cima. Não tem problema se ficar torto, que depois a gente vai ajeitar tudo isso. Agora eu vou colocar o molho. Esse molho, gente, tem que estar já totalmente frio, tá? Por isso que a gente deixa ele, vai fazer a massa.
Gente, agora eu vou fazer a mesma coisa para poder cobrir, tá? A parte de cima eu vou abrir uma quantidade aqui de massa para mim poder colocar na parte de cima do empadão. Aí agora, gente, eu vou tentar colocar aqui em cima essa parte que eu abri da massa. E vou fazer igual eu fiz na parte de baixo. Eu vou ir completando com pedaços de massa para poder cobrir esses espaços ali que não conseguiram chegar a massa. Então eu vou emendar aqui uns pedaços e vou ir colocando nos espaços que tá faltando massa. Essa parte, gente, que sobrou aqui, a gente vai virando, olha, fazendo isso aqui. E abaixando ela, que aí ela vai ficando aqui por cima, tá? É tipo um acabamento que a gente vai fazendo, porque essa massa ela é muito maleável. Se tiver muito eu tiro, porque para não ficar com excesso também de massa, tá? Aí eu vou ajeitando aqui, porque é uma massa que dá pra gente modelar muito bem. Então, ó, só ir ajeitando com o dedo que ela vai aderindo à outra parte da massa. Faço por todo o lado, toda essa borda. Se tiver excesso eu tiro e vou virando ela e arrumando com as mãos. Gente, não tem problema se ela fica assim, olha, toda remendada. A massa da empada é assim mesmo. Agora a gente vai passar uma gema de ovo antes de levar pro forno. Mas depois que ela ficar pronta, todas essas remendas aqui a gente não vai nem notar. Então não tem problema. Olha, gente, eu tenho aqui uma gema. Vou colocar um pouquinho de azeite para poder render um pouquinho mais. Agora vai dar para mostrar para vocês direitinho, porque ela já esfriou, como que ela fica fácil de cortar. Olha, é uma massa muito firme depois que ela esfria, né? Porque quando ela tá quente, ela se despedaça bastante, desfarela. Olha, dá para poder cortar o pedaço do quadrado certinho. E não é uma massa muito seca que fica desfarelando demais. Vocês viram o ponto que eu mostrei pra vocês, fica perfeito. Olha, gente, eu não falei pra vocês que é a melhor massa de empadão? Olha só pra isso. Vocês podem cortar depois de fria, claro. Não vai desfarelar nem um pouquinho. Agora, o momento do sofrimento pra vocês aí que amam empadão como eu. Gente, com um golinho de vinho tinto, fica maravilhoso esse empadão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar. Se o YouTube manda o vídeo para mais pessoas também. E você vai me ajudar a crescer o canal. E eu agradeço muito pela sua colaboração. Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.